Este é um raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope, escrito à mão na língua litúrgica sagrada da Etiópia. Tudo o que você pensa saber sobre a história mais famosa da história está incompleto. Por 2000 anos, o mundo ocidental leu um livro com os capítulos finais arrancados. Disseram-nos que a história terminava no túmulo vazio. A igreja etíope pegou toda essa literatura, que incluía textos que ninguém considerava escritura sagrada na época, e aparentemente não fez distinção e incluiu tudo. Mas não foi bem assim. A milhares de quilômetros de distância, escondidos nos mosteiros de pedra da Etiópia, monges guardam uma versão diferente dos acontecimentos. Eles possuem uma Bíblia antiga, com 81 livros, não 66. E dentro dessas páginas extras está um relato da ressurreição que muda a própria definição de Deus da morte e da alma humana. 81 livros que mudam tudo. A Igreja Ortodoxa Etíope, Tewahedo, possui o maior e mais diversificado cânone bíblico da história. São 81 livros, 15 a mais que a Bíblia protestante e 8 a mais que a versão católica. E tem mais essas, não são adições aleatórias. São textos antigos, que outrora foram considerados sagrados pelos primeiros cristãos, antes de serem banidos pelo Ocidente. Estamos falando de livros como o Livro de Enoque, o Livro dos Jubileus e o Livro dos Macabeus. Durante séculos, os estudiosos ocidentais desdenharam disso. Diziam que eram apenas mitos medievais, mas essa arrogância foi finalmente desmascarada pela ciência. A datação por radiocarbono dos evangelhos de Garima, encontrados em um mosteiro etíope, comprovou que foram escritos entre 330 e 650 d.C. Isso os torna os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos do mundo. Basicamente, enquanto a Europa vivia a Idade das Trevas, monges etíopes copiavam e preservavam o código-fonte original do cristianismo. Então, o que há nesses livros proibidos? O Livro de Enoque é o principal. Ele explica o motivo do grande dilúvio. Não se limita a dizer que as pessoas eram más. Descreve uma invasão cósmica. Detalha como 200 anjos vigilantes desceram ao Monte Hermon, tomaram esposas humanas e criaram uma raça de híbridos genéticos chamados Nephilims. Esses gigantes governaram a Terra e devoraram a humanidade. Parece ficção científica, mas a Bíblia etíope trata isso como um fato histórico absoluto, e isso é dizer o mínimo. O texto se torna incrivelmente específico. O livro nomeia os líderes desses anjos caídos, Semiasa, Azazel e Baraquiel. Diz que eles ensinaram aos humanos tecnologias proibidas, como forjar espadas, como usar cosméticos para seduzir e como ler as estrelas para prever o futuro. Isso não era apenas pecado, era transferência não autorizada de tecnologia. A Igreja Romana detestava esse livro. Por quê? Porque era considerado muito extravagante. Descrevia um mundo espiritual caótico, assustador e repleto de monstros. Não se encaixava na narrativa limpa e controlável que eles queriam. Então, eles a apagaram. Mas a Etiópia a manteve. Eles entenderam que não se pode simplesmente apagar a história porque ela incomoda. Mas o livro de Enoque é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira bomba é um texto chamado Mashafa Kedan, ou o Livro da Aliança. Este é o texto que trata diretamente da ressurreição. Na tradição ocidental, Jesus aparece por alguns momentos agradáveis após a morte. Na tradição etíope, ele permanece por 40 dias. E não está apenas por ali, mas estabelecendo uma estrutura secreta para o mundo que dispensa completamente a hierarquia da igreja. Ele ensina a linguagem dos pássaros e os segredos dos elementos. Ele fala sobre o fim dos tempos, não como uma guerra de exércitos, mas como uma guerra de frequências e espíritos. É uma vibração completamente diferente. É urgente, é místico e empodera o indivíduo, não a instituição. O mais curioso é que esses monges acreditam que esses 81 livros são a porta estreita mencionada nas Escrituras.
Eles acreditam que a Bíblia de 66 livros é o caminho largo destinado às massas, uma versão diluída para manter as pessoas dóceis. Os 81 livros são para os iniciados, aqueles prontos para suportar todo o peso da verdade. Isso nos leva a uma grande constatação. Se a Bíblia etíope é a versão não editada, então a versão que o resto do mundo tem lido é a censurada. Temos lido a versão segura, a versão aprovada pelo governo. E agora que esses textos estão sendo traduzidos e divulgados ao público, o lacre de segurança foi rompido. Finalmente estamos analisando os arquivos brutos e sem filtros. Mas se você acha que gigantes e vigilantes são loucos, espere até ouvir o que Jesus realmente disse durante aqueles 40 dias secretos. As instruções secretas que ele deixou são assustadoramente específicas. Decifrando a mensagem secreta de 40 dias. No Evangelho de Lucas, o período entre a ressurreição e a ascensão é vago. Mas no Mashafakedan etíope é o evento principal. É o momento em que as proteções são removidas. De acordo com esses textos, o Cristo ressuscitado reúne seus discípulos não apenas para confortá-los, mas para prepará-los para uma guerra espiritual. Ele fala do construtor das sombras. Este é um conceito que vai te surpreender. Ele explica que o mundo material, o mundo do dinheiro, do status e dos impérios físicos é, em grande parte, o campo de atuação de uma força enganosa. Ele lhes diz: não construam templos de pedra, pois a pedra se desmoronará. Construam o templo do coração, pois ele é eterno. Isso pode soar como uma bela metáfora, mas no contexto do texto etíope, é uma ordem literal. Ele os está advertindo contra a religião organizada. Ele prevê que os homens usarão longas vestes e usarão seu nome para acumular ouro. Ele adverte especificamente contra uma futura Roma que transformará sua cruz em uma espada. É essa especificidade que assusta os estudiosos. É quase como se ele estivesse olhando 2000 anos para o futuro e visse as cruzadas, as inquisições e as mega-igrejas. Ele diz aos discípulos que o verdadeiro crente deve ser um estranho aos sistemas dos homens. Mas aqui está o ponto crucial. Ele introduz uma visão dualista da alma humana, que é quase biológica. Ele diz que todo ser humano tem dois ventos soprando através dele, o vento da vida e o vento do erro. O vento do erro não são apenas maus pensamentos. Ele é descrito como um parasita. Ele entra pela ganância, pelos olhos quando olham para o que não devem e pela boca quando proferem mentiras. Quando esse vento entra, ele calcifica o coração. Transforma um ser humano vivo no que ele chama de túmulo ambulante. Pense nisso por um segundo. Um túmulo ambulante. Uma pessoa que respira, come e posta nas redes sociais, mas espiritualmente já se foi. É um apocalipse zumbi, só que para a alma. E tem mais. Ele lhes dá o antídoto. Não é um dízimo ou um ritual, é gnose conhecimento. Ele os ensina a vigiar seus pensamentos como um guarda vigia um portão. Ele os ensina que o reino dos céus está literalmente dentro de seus próprios corpos, oculto no silêncio entre os pensamentos. É por isso que o Império Romano teve que suprimir esse texto. Roma precisava de cidadãos obedientes que temessem o imperador e o papa. Não precisava de místicos autoconscientes que acreditassem que a igreja era desnecessária. Se você acredita que Deus está dentro de você, não paga impostos ao templo. Não se curva ao bispo. Você se torna incontrolável. O livro da Aliança também contém detalhes cosmológicos bizarros. Ele fala dos depósitos da neve e do portões dos ventos. Durante muito tempo, as pessoas pensaram que isso era um disparate poético. Mas a meteorologia moderna confirma que os padrões climáticos se movem em correntes globais, verdadeiros rios de vento. Como um texto de 2000 anos atrás sabia sobre a dinâmica atmosférica do planeta. Ele também fala do abismo de água sob a Terra. Novamente, a ciência moderna descobriu recentemente um oceano imenso de água aprisionado na rocha ringwoodita, nas profundezas do manto terrestre, mais água do que em todos os oceanos da superfície juntos.
a Bíblia etíope estava certa. Há um abismo de água abaixo de nós. Esses fatores impressionantes adicionam uma camada de credibilidade difícil de ignorar. Se o texto estava certo sobre a água e os ventos, poderia estar certo sobre o parasita espiritual. O tom desses 40 dias é urgente. Não é a atmosfera de oferecer a outra face do Sermão da Montanha. É a atmosfera de um general dando um briefing final antes de deixar o campo de batalha. Ele lhes diz: "A escuridão virá e levará meu rosto." Essa é a frase mais assustadora do livro. Usará o meu rosto. Ele está prevendo que o mal supremo não terá a aparência de um monstro. Terá a aparência do cristianismo. Terá a aparência de um salvador. Enganará o mundo ao se parecer exatamente com aquilo que tenta destruir. Isso se alinha perfeitamente com as teorias do anticristo, mas torna tudo muito mais sutil e perigoso. Sugere que o engano já está presente intrínseco às instituições em que confiamos. Mas ele não os deixou apenas com avisos. Deixou-lhes uma arma, uma prática secreta, conhecida apenas pelo círculo íntimo, que envolve o controle da respiração e o foco da mente semelhante à meditação avançada encontrada no Oriente. Isso se conecta à teoria de Issa, a ideia de que Jesus passou seus anos perdidos na Índia ou no Tibete. Os ensinamentos da Bíblia etíope são incrivelmente orientais. Karma, reencarnação, centros de energia internos. Tudo está lá disfarçado em terminologia gnóstica. Então, temos um livro secreto, um alerta sobre uma igreja falsa e instruções sobre como desbloquear o poder interior. Mas se Jesus partiu, para onde foi a prova física de seu poder? A resposta está numa pequena capela de pedra, onde ninguém tem permissão para entrar. Porque Hitler e os Templários falharam. Sejamos realistas. Não se pode falar da Etiópia sem falar da Arca da Aliança. No filme Os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones a encontra no Egito, mas no mundo real, todo etíope acredita que ela está na cidade de Axum, dentro da igreja de Nossa Senhora, Maria de Sião. Esta não é apenas uma história folclórica, é o pilar central da civilização deles. A história remonta à Rainha de Sabá. Ela viajou para Jerusalém, conheceu o rei Salomão e, para dizer o mínimo, eles se tornaram muito próximos. Ela retornou à Etiópia grávida de seu filho Menelik I. Quando Menelik cresceu, foi visitar seu pai. Salomão ofereceu-lhe o reino, mas Menelik recusou. Ele queria voltar para casa, mas não saiu de mãos vazias. De acordo com o Quebra-Nagast, ou a glória dos reis Menelik e seu grupo realizaram o maior roubo da história da humanidade. Eles trocaram a Arca verdadeira por uma réplica de madeira e contrabandearam a Arca da Aliança pelo Nilo, até as terras altas da Etiópia. Bem aqui está a questão. A Bíblia descreve a Arca como um cofre folheado a ouro, contendo os 10 mandamentos, mas também a descreve como uma arma. Poderia nivelar montanhas, queimar exércitos com fogo sagrado, e fazer o cabelo das pessoas cair se chegassem muito perto. Isso soa muito como radiação. E tem mais, o monge que guarda a arca hoje apresenta sinais do que parece ser doença causada pela radiação. Ele é o guardião. Apenas um homem é escolhido para este trabalho. Uma vez nomeado, ele nunca pode sair dos terrenos da capela. Ele fica lá até morrer. Ele cozinha para si mesmo, reza constantemente e guarda o objeto com a própria vida. Repórteres que conseguiram se aproximar desses guardiões dizem que eles frequentemente desenvolvem catarata e perdem a visão em poucos anos. A pele deles fica estranhamente pálida. Eles morrem jovens. Por que uma caixa de madeira faria isso? A menos que não seja apenas uma caixa de madeira. As teorias aqui são mirabolantes. Alguns dizem que a arca é um capacitor, uma peça de tecnologia antiga, de alta voltagem. Outros dizem que é um dispositivo de comunicação usado para falar com os observadores. Seja lá, o que for a Etiópia, o guarda há 3.000 anos e o defende. A Etiópia é a única nação africana que nunca foi colonizada. Em 1896, os italianos invadiram com armas e artilharia modernas.
Os etíopes armados principalmente com lanças e rifles antigos os derrotaram na Batalha de Adwa. Foi uma vitória improvável. Os habitantes locais não a chamam de milagre. Dizem que São Jorge cavalgou para a batalha com eles. Mas também sussurram que a Arca da Aliança foi levada para o campo de batalha. Dizem que uma luz terrível cegou os artilheiros italianos. Isso dá um novo significado à intervenção divina. Até os cavaleiros templários sabiam disso. No século XII, os templários viajaram para a Etiópia em busca da Arca. É possível ver seus símbolos esculpidos nas igrejas de pedra de Lalibela. Eles eram obcecados. Sabiam que o Santo Graal não era um cálice, mas sim a linhagem sanguínea e a caixa. Mas a Arca não é apenas uma arma, é a prova da linhagem sanguínea. Os imperadores etíopes, a dinastia salomônica, governaram desde Menelik até 1974. Trata-se de uma linhagem contínua de reis por quase 3.000 anos. Eles alegam ser parentes de sangue de Jesus Cristo através da linhagem de Davi. Isso significa que enquanto a Europa adorava Jesus como um deus distante, a Etiópia era governada por seus primos. As implicações são impressionantes. Se a Arca for real e estiver em Ashum, então o centro da autoridade bíblica não é o Vaticano. É uma cidade empoeirada em Tigray. Isso significa que o povo escolhido não é quem pensávamos que fosse. Mas o mistério não termina na Arca. Ele se estende até o próprio solo. Se você viajar para o sul de Ashum, encontrará algo que desafia as leis da engenharia. Igrejas que não foram construídas, mas esculpidas. Dizem que os homens não as construíram sozinhos. Dizem que os anjos trabalham no turno da noite. As igrejas recortadas a laser do ano 1200 depois de Cristo. Bem-vindo a Lalibela. Este é o lugar que faz os arqueólogos coçarem a cabeça e simplesmente desistirem. No século XII, o rei Lalibela ordenou a construção de 11 igrejas. Mas ele não contratou pedreiros para empilhar tijolos. Ele ordenou que esculpissem as igrejas diretamente na rocha vulcânica sólida do solo. Não estamos falando de cavernas, estamos falando de catedrais maciças e intrincadas, completas com janelas, portas, colunas e sistemas de drenagem esculpidas em um único bloco de rocha. É uma escultura negativa. É preciso visualizar toda a construção em 3D e em seguida remover tudo o que não faz parte da igreja. Um erro, uma coluna rachada e todo o projeto está arruinado. Não dá para colar uma pedra de volta. E o mais louco, dizem que a obra foi concluída em 24 anos. Engenheiros modernos fizeram os cálculos. Esculpir essas 11 igrejas com ferramentas manuais, cinzéis e martelos, exigiria 40.000 homens ao longo de um século. E a quantidade de detritos a serem removidos exigiria uma frota de caminhões. Mas não há vestígios deles. Milhões de toneladas de rocha simplesmente desapareceram. A lenda local é de tirar o fôlego. Os monges contam que os trabalhadores humanos labutavam durante o dia, mas à noite anjos desciam e continuavam o trabalho. Dizem que os anjos trabalhavam 2 vezes mais rápido que os homens. Eles usavam ferramentas de luz que cortavam a rocha vulcânica, dura como manteiga. Ferramentas de luz. Isso lhe soa como um cinzel, ou como tecnologia de energia direcionada. Alguns teóricos sugerem que a Arca da Aliança foi trazida para Lalibela durante esse período, e que foi usada como fonte de energia ou ferramenta para amolecer a pedra. Existem de fato relatos antigos em outras culturas sobre o amolecimento de pedras usando frequências sonoras ou compostos químicos. Será que os etíopes possuíam uma tecnologia perdida? A Igreja de São Jorge é a mais famosa. Tem a forma de uma cruz perfeita escavada no solo. O teto está ao nível do chão. Olhando para baixo, percebe-se a precisão milimétrica. O sistema de drenagem é tão avançado que mesmo após 800 anos de chuvas torrenciais, a igreja nunca foi inundada. E depois, há os túneis. Debaixo do complexo existe um labirinto de túneis completamente escuros, que simbolizam a descida ao inferno.
Os candidatos ao sacerdócio têm que percorrer esses túneis, na escuridão total, tateando as paredes durante horas, enquanto entoam cânticos. É uma câmara de privação sensorial, construída em pedra. Isso se conecta aos ensinamentos do Livro da Aliança sobre a escuridão do túmulo. A arquitetura reforça a teologia. É preciso atravessar a escuridão para encontrar a luz. Mas recentemente, escaneamentos a laser 3, dedo local, revelaram algo mais. Anomalias sob o piso. Espaços ocos que não foram abertos em 800 anos. O que há lá embaixo, os sacerdotes dizem que é o tesouro dos santos. Ouro, manuscritos, ou talvez as ferramentas que usaram para construir o local. O mundo é obcecado pelas pirâmides do Egito, mas Lalibela é indiscutivelmente mais complexa. As pirâmides são blocos empilhados. Lalibela é subtração. Requer um nível de planejamento que sugere uma mente semelhante à de um computador. O que a maioria das pessoas não percebe é que o rei Lalibela passou um tempo em Jerusalém antes de ela cair nas mãos dos muçulmanos. Ele queria construir uma nova Jerusalém na África, a salvo das guerras do Oriente Médio. Chegou até a dar o nome de Rio Jordão ao rio que atravessava a cidade. Ele não estava apenas construindo igrejas, estava construindo um bunker, uma fortaleza espiritual, para preservar a fé, enquanto o resto do mundo ardia em chamas. E funcionou. Enquanto as catedrais europeias eram bombardeadas nas guerras mundiais, Lalibela permaneceu intacta. Mas a pedra guarda mais um segredo. Os símbolos esculpidos nas paredes incluem a estrela de Davi, a cruz e a suástica. Um antigo símbolo do sol, muito antes de ser corrompido pelos nazistas. Isso demonstra uma fusão de crenças, uma conexão com o Oriente e uma geometria que se alinha com os astros. Os etíopes não preservaram apenas livros, eles preservaram o conhecimento de como manipular a própria matéria. Mas o segredo final não está nas pedras ou nas caixas, está no sangue na árvore genealógica secreta de Deus. Então é o seguinte: no Ocidente, Jesus é uma figura singular. Ele não tem esposa, não tem filhos, e sua linhagem familiar termina efetivamente com ele. Mas no Oriente, e especificamente na Etiópia, a família é tudo. A dinastia salomônica da Etiópia é um exemplo perfeito de história genealógica. De 900 a.C. até 1974 d.C., uma única família ocupou o trono. O imperador Haile Selassie, o último imperador, foi o 225º monarca dessa linhagem. Ele era chamado de Leão Conquistador da tribo de Judá. Isso não é apenas um apelido interessante, mas sim uma reivindicação legal ao trono de Davi. Se você traçar a linhagem, verá que ela conecta a Etiópia diretamente ao Antigo Testamento. Mas isso também implica uma ligação com o Novo Testamento que deixa as pessoas muito nervosas. Se Maria era da casa de Davi e os reis etíopes eram da casa de Davi, eles são primos. Os Rastafaris acreditam que Haile Selassie era o Messias que retornou. Eles analisaram as profecias do livro do Apocalipse sobre o leão de Judá e disseram: é ele. O próprio Selassie era um cristão ortodoxo devoto e nunca afirmou ser Jesus, mas também nunca negou completamente o misticismo que o cercava. Ele conhecia o poder da linhagem sanguínea. Mas vejamos o DNA. Estudos genéticos recentes sobre a população etíope mostraram uma enorme quantidade de DNA não africano misturado, proveniente de milhares de anos atrás. Isso confirma que houve uma grande migração de pessoas do Levante atual, Israel e Síria para a Etiópia há cerca de 3.000 anos. A ciência corrobora a lenda. Pessoas de Jerusalém realmente migraram para lá. Isso cria uma porta de entrada indireta para o cristianismo. Enquanto os romanos convertiam pagãos pela espada, os etíopes praticavam uma forma de judaísmo que naturalmente evoluiu para o cristianismo, pois já faziam parte da família. Eles não precisavam ser convertidos, apenas atualizados. É por isso que o cristianismo deles é tão diferente. Eles ainda seguem leis alimentares, como a proibição de comer carne de porco.
ainda circuncidam seus filhos no 8º dia. Guardam o sábado, não apenas o domingo. É um híbrido perfeito entre a antiga e a nova aliança. É assim que o cristianismo poderia ter sido, se não tivesse sido sequestrado por pagãos europeus. E isso nos leva novamente à teoria do Jesus vivo. Se Jesus não morreu na cruz, como alguns textos gnósticos sugerem, e se ele fugiu para um refúgio seguro, a Etiópia é o lugar mais lógico. Era o único lugar fora da Judéia onde seus ancestrais governavam. Era um porto seguro. Algumas tradições orais, nas montanhas remotas, falam de um estrangeiro que veio do norte. Um homem que curava os doentes e pregava o caminho da paz. Eles não o chamam de Jesus, mas sim de o Mestre Justo. Seria isso uma lembrança do Jesus histórico, buscando refúgio entre seus parentes distantes? É uma teoria ousada, mas em uma terra de 80 e livros sagrados, obeliscos gigantes e caixas radioativas, nada está descartado. O Ocidente passou séculos tentando encontrar o Jesus histórico na terra da Galileia. Eles desenterram cerâmica e ossos, mas talvez estejam procurando no continente errado. Talvez o legado vivo, os livros que ele escreveu, as leis que ele promulgou e o sangue que ele derramou estejam vivos e bem presentes nas terras altas da África. Os monges etíopes dizem: o Ocidente tem a água, mas nós temos o poço. E assim. E agora, o poço está se abrindo. O retorno dos observadores. Então por que estamos falando sobre isso agora? Porque depois de 2000 anos de silêncio, isso está acontecendo hoje. Pense bem, durante 20 séculos, esses livros permaneceram em cavernas empoeiradas em grandes altitudes. Foram devorados por vermes. Foram guardados por homens com lanças que literalmente morreriam antes de permitir que um estrangeiro os tocasse. Foram enterrados sob camadas de pele de cabra e silêncio. Mas, de repente, nos últimos 5 anos, as comportas se abriram. Por que o algoritmo do YouTube está impulsionando esse conteúdo para milhões de pessoas? Porque traduções não autorizadas estão se espalhando pela internet mais rápido do que os especialistas conseguem impedir. Por que você está vendo notícias sobre o livro da aliança na sua timeline entre um vídeo de gato e um noticiário? Porque o tempo acabou. O despertador acabou de tocar. De acordo com as interpretações mais extravagantes desses textos, existe um mecanismo de segurança específico embutido na história da humanidade. O livro da aliança, supostamente, contém uma profecia sobre os últimos dias que é diferente de tudo o que existe na Bíblia do Rei Jaime. Fala de uma era em que o mundo estará envolto em teias de ilusão. Acadêmicos e teóricos da conspiração estão analisando a expressão teias de ilusão e estão boquiabertos. Em Gés, o conceito descreve uma realidade conectada, porém falsa. Um mundo onde as pessoas falam sem boca e veem sem olhos. Soa familiar. Soa exatamente como a internet. Soa como inteligência artificial. A teoria é que os monges etíopes não estavam apenas guardando um livro, mas sim o manual de emergência para a era digital. A profecia afirma que quando a humanidade se perde nas teias da ilusão, a verdade oculta deve ser revelada para destruir a falsa realidade. Isso nos leva a uma teoria que deixa a igreja organizada extremamente nervosa. Vivemos em uma época de profunda desconfiança global. Ninguém confia no governo. Ninguém confia nas notícias. E cada vez menos pessoas confiam na igreja ocidental organizada. As pessoas estão famintas. Anseiam por uma experiência espiritual autêntica e genuína. Não querem intermediários. Querem a gnose, o conhecimento direto. A publicação desses textos etíopes alimenta essa fome como gasolina no fogo. Valida um sentimento que milhões de pessoas têm desde a infância. Aquela sensação incômoda de que algo está faltando na história. De que fomos enganados. De que a versão da história que aprendemos na escola dominical era uma versão suavizada, editada para se adequar às normas. Eis a teoria ousada: o Concílio de Nicéia não removeu livros apenas para simplificar a Bíblia, mas para nos desativar.
Os textos etíopes, como o Livro de Enoque e o Quebra-Nagast, descrevem os seres humanos não como ovelhas que precisam de um pastor, mas como poderosas entidades espirituais envolvidas em uma guerra cósmica. Eles falam sobre os vigilantes anjos caídos que adulteraram o DNA humano. Eles falam sobre a tecnologia usada pelos antigos e que estamos apenas agora redescobrindo. Ao removerem esses livros, os guardiões ocidentais nos despojaram de nossa história e de nossa armadura. Transformaram-nos em consumidores passivos de religião, em vez de participantes ativos em uma guerra espiritual. Mas a Etiópia não recebeu o recado. A Etiópia manteve a versão profissional do software, enquanto o resto do mundo recebeu a versão inferior. A situação fica ainda mais intrigante quando analisamos o conteúdo desses textos. Não estamos falando apenas de orações e salmos, mas sim de algo que parece suspeitosamente com física perdida. Alguns pesquisadores acreditam que os manuscritos etíopes contêm os segredos da levitação acústica. Observe as igrejas de Lalibela, na Etiópia. Eles não foram construídos, foram escavados na rocha sólida de cima para baixo.